Boa! Estamos de volta aqui com o nosso ABC em Off Podcast, nesta quarta-feira, 7 de maio, episódio 117. E agora com aquela parte saborosa do programa, água na boca. Fala de padaria, Anderson. Eu não sei você, eu lembro já de salgados, pão com manteiga na chapa, sair da requeijão. E o Toninho já me lembrava aqui, o bolinho de carne. O bolinho de carne com aquele pingadinho, já deu até água na boca, viu, Anderson? Eu almoço na padaria, eu janto na padaria, eu tomo café da manhã na padaria, eu tomo café da tarde na padaria, porque é um centro gastronômico. Eu aprendi com o presidente Toninho que as padarias são um centro gastronômico. Não é isso, presidente? Bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia. Anderson Afonso, Leandro Amaral, muito obrigado por mais este dia que nós estamos aqui, para poder bater um papo de padaria. E é importante, sim. É verdade, é um centro gastronômico mesmo, porque, afinal de contas, o setor evoluiu tanto que hoje se tornou um centro gastronômico. Então, eu acho bom que as pessoas entendam que ir na padaria não é só uma visita comum, é um prazer poder estar lá e ter todos aqueles cheiros maravilhosos que tem ali. Isso, os aromas. E o visual, né? O visual é a coisa mais linda. E as padarias estão cada vez mais bonitas. Mas apresente o nosso convidado, por favor, meu. Lógico, é um prazer. Aliás, já esteve aqui, está retornando aqui. Né? É verdade. É um prazer estar vindo com o meu amigo, acima de tudo amigo, meu irmão Ramiro, né, da Policial Seguros, né? E sempre que ele está evoluindo e mudando um pouquinho como fazer seguros corretos, de uma maneira correta, certa, porque seguros eu acho que é uma coisa muito meticulosa, tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas acham que tem tudo assegurado e quando eles vão ver, tem só um pouquinho e o restante está totalmente sem cobertura. Então, eu acho assim, que a gente precisa trabalhar muito isso, falar sobre muito isso, mas, em especial, eu acho que hoje vamos falar muito sobre seguro de vida. Tá? Eu acho que vai ser o papo mais interessante. Então, o Ramiro é um amigo que a gente ganhou e uma empresa de seguros que tem feito um trabalho maravilhoso dentro do setor. Depois de uma introdução dessa, hein, seu Ramiro? Bom dia. Bom dia a vocês aí, ABC em Off, sempre aí, né, destacando o que acontece. Eu tenho que agradecer o Toninho. Se eu estou vindo aqui pela segunda vez com ele, é porque eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho, né? Ele gosta de você, eu acho que o intuito, eu acho que a parceria tem que ser dos dois lados, né? E a gente está fazendo um bom trabalho aí, tentando ajudar ao máximo ao setor, fazendo uma boa parceria mesmo. Tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho do seguro de vida dos funcionários, né? Opa! A gente tem um seguro de vida específico para o setor, tá? Que tem todas as coberturas da convenção coletiva. E a gente dá toda a assessoria quando acontece algum evento naquela listagem lá das coberturas que tem no seguro de vida. E a gente tem atendido bastante os funcionários das padarias e eu acho que o pessoal tem ficado bastante contente, né? Porque além de a gente apresentar o produto, tem as coberturas, a gente explica cada cobertura e quando acontece alguma coisa com algum colaborador da padaria, a gente dá toda a assessoria para buscar o ressarcimento para os funcionários. Esse acolhimento acho que faz toda a diferença, né, Toninho? Na qualidade, né? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, não basta ser só o seguro, né? O seguro é a base. Mas se não tiver toda a outra parte, que é a parte de assistência, aí fica difícil, né? E é exatamente a diferenciação que tem entre uma pessoa que faz um seguro numa padaria e que tem lá 20, 30, 40, 50 funcionários, e na hora que ele tem um sinistro, tem um problema lá, dentro da sua empresa, ele não sabe para onde correr, não sabe para onde ele vai. Então, aí, na questão da Polícia de Seguros, o Ramiro e todos os funcionários que trabalham na empresa, dão direcionamento a isso. Eles vão até lá ao local, vai lá, simplesmente vai pegar a documentação da pessoa e ele que corre com todo o processo. A pessoa não faz nada, simplesmente entrega o documento que ele precisa para que ele possa articular junto à seguradora. Então, esse é um serviço que poucas empresas fazem. E ele faz um trabalho maravilhoso. Ele pode falar até melhor sobre isso. Eu vou pessoalmente e falo com cada colaborador quando precisa acionar alguma cobertura. E a gente vai até porque, geralmente, quando você aciona uma cobertura do seguro de vida, é porque algo assim, né, houve a perda de um ente querente, ou se não, às vezes o próprio funcionário. Né? A gente já teve casos
nesse tempo que a gente está fazendo o trabalho em conjunto aí com o CIPAM, a gente já teve alguns casos. Então, a gente vai acabando sentindo até a dor da pessoa, né? Mas acaba confortando com todo esse trabalho que a gente acaba fazendo e a pessoa acaba ficando, apesar do ocorrido, acaba ficando satisfeita. Na prática, então, quem tem um seguro é o funcionário e é extensivo à família dele? Tem algumas coberturas. Tem algumas coberturas, sim. Isso. Você tem a cobertura de vida do colaborador, sim. Mas aí também tem a do cônjuge, né? Também tem assistência funeral. Então, assim, é um seguro muito completo. O seguro pai, mãe. Morte de pai ou mãe recebe um valor pequeno, mas também recebe ajuda, entendeu? Cesta básica, tá? Cesta quando nasce a criança. Isso. Isso tudo está incluído no seguro? Olha que legal. Para mim isso é uma novidade. Tem a cesta básica em caso de falecimento do colaborador. Então ele tem direito a uma cesta básica, tem direito ao auxílio funeral. E no caso de uma colaboradora, ela vir a ter nenê, ela tem uma cesta natalidade. Entendeu? Que vai lá com os apetrechos lá para o bebê. Pro bebê. Isso daí eu não sei se são todas as categorias que tem um seguro desse tipo, né? Então, mas assim, o nosso seguro, que foi desenvolvido pelo Ramiro, a gente deu uma base, ele correu atrás, junto a Porto Seguro, e foi implementado um seguro específico no setor para a gente. E que consta todas essas benesses. Olha. E outra que ele ainda não falou, mas eu ia falar que é muito importante. A própria padaria também, nesse seguro, quando... não sei... Na rescisão contratual, não, na perda do funcionário, tá? Esse seguro também tem um valor que é pago para a padaria para ajudar na rescisão contratual. Porque o colaborador veio a faltar, faleceu, né? Ele vai ter ser feita a rescisão contratual. E ele tem um direito, ele tem o dono da padaria, né? A padaria ela tem um direito a uma cobertura. É um valor também não é muito expressivo, mas ajuda muito, que é pago para a padaria para ajudar na rescisão contratual. Pô, seguro é um negócio que, via de regra, você paga para não usar, né? Pensando em não querendo usar. Mas com tudo aí que tem coberto, deve custar uma fortuna esse negócio. Nada. Baratíssimo. Não, se eu falar, você cai de costa. Ainda tem mais outra coisa. Cadeira. Bia, me dá um apoio aqui. Se ajeita aí. Leandro, e eu acho assim, só para vocês entenderem, ele ainda tem mais uma questão que eu acho que é muito importante ser colocada, que normalmente a empresa, quando não tem uma dificuldade de colocar, fazer aquele trabalho de incluir e tirar, certo? Isso também não é problema, porque a empresa dele faz tudo isso. Eles encaminham para um e-mail tal, o nome da pessoa vai ser incluída com o nome, todas as obrigações que tem que ter, e eles incluem. Precisa tirar, só fala, o fulano de tal, com o CPF tal, vai sair. É imediato. Então, tem um trabalho que é feito pela empresa Policial Seguros, que é de suma importância, que a maior parte não faz. Tem dificuldade. E quando tem, é assim... durante o mês você pode fazer uma entrada e vai fazer a saída. Então, isso fica ruim, porque a pessoa acaba pagando ou, às vezes, tendo um problema por causa disso. Exemplo, eu contrato um funcionário. Se eu não puser esse funcionário imediato lá dentro, se acontecer alguma coisa com ele, mesmo que seja fora da padaria, que tem algum acidente, eu estou coberto, porque ele está trabalhando e não estou com seguro. No caso com a Polícia de Seguro, não. A pessoa manda para eles e imediatamente eles incluem essa pessoa dentro do seguro. Se acontecer alguma coisa, ele já está coberto. Imediatamente. Então, já inclui, já passa a ter os benefícios do seguro, assim, rapidinho. Isso. Rapidinho. Mandou para a seguradora, já está... Você falou que não é caro. E para quem é sócio do sindicato, tem que vantagem? Tem vantagem porque é mais barato ainda. Mais barato ainda para quem é sócio do sindicato? O valor não sócio é R$ 14,56 por pessoa, por vida. E o do sócio é 2,28 por vida. Não falei para você que era barato?
Cara, menos de R$20, menos de R$15. Mas nós achamos seguros aí, no setor que paga R$20 por vida, R$30 por vida, R$35 por vida, já achamos tudo isso. Então, quer dizer, além de ser uma empresa de alto nível, que é a Porto Seguro, é uma empresa de respeito. Dispensa apresentações. Exatamente. Né? Temos uma empresa que é a corretora, que é a Policial Seguros, que faz esse trabalho também muito maravilhoso. Então, assim, panificador, cuidado, hein? Pensa bem antes de fazer o seguro, para você não ter problemas lá na frente. E esse é um deles. Isso. E não é todo corretor de seguros que é engenheiro também. Então, acho que é uma boa, né? É verdade. Acho que essa é uma das vantagens, né? No seguro empresarial assim, ajuda muito. A gente tem um conhecimento um pouquinho melhor. Então ajuda bastante. Eu estou brincando porque dia desse tomei café com o Ramiro, nós compartilhamos um pouco das nossas histórias, aí eu lembrei que estamos diante de um engenheiro aqui. É verdade, engenheiro mecânico. Isso ajuda porque acaba vendo de uma maneira diferenciada, às vezes alguns riscos e alguns problemas que tem dentro de um sinistro, por exemplo, né? Inclusive na hora de brigar com a seguradora, o argumento dele é muito mais técnico, porque o cara conhece, então fala assim, não, isso aqui você tem que estar certo, tem que fazer, tem que pagar, tem que isso, que aquilo. E na hora de fazer o seguro também, ó, esse negócio aqui é específico e a gente tem que fazer um seguro diferenciado aqui. Então, acho que isso aqui é o mais importante. Isso. E muita transparência, penso, né? Sim. Porque o seguro já é um negócio relativamente complexo. A hora que você vai assinar um papel lá, letrinha pequena, isso pode, o limite disso, o limite daquilo. Arial 2, né? Como disse o Toninho, de repente você, quando precisa, descobre que aquela expectativa que você tinha, na prática não se confirma. Isso deve dar um sentimento de frustração daqueles, né? Isso costuma acontecer com relativa frequência, Ramiro? Olha, o que acontece? Na verdade, falando em seguro empresarial, o dono da empresa ele sempre quer pagar menos, porque ele tem um custo alto. O custo geral dele é alto. Onde ele puder economizar, ele vai economizar. Ele vai perfeito. economizar. Só que assim, tem aquela chamada economia burra. Às vezes ele tem uma cobertura que ele tem um valor muito pequeno e assim, se tiver um sinistro, aquela cobertura é nada para ele, entendeu? E aí ele está às vezes deixando de pagar R$200, R$300 para ter essa cobertura 10 vezes mais. Então tudo isso daí a gente tem que levar e tem que analisar. Não adianta você pegar todo o seguro que vem para policial fazer, independente do ramo, a gente olha detalhe por detalhe. Entendeu? Porque tem que conhecer a empresa. E aí o que tem na empresa você fala assim, não, então vamos colocar essas coberturas, que essas coberturas são necessárias. Então dá para fazer algo sob medida. Não, é sob medida. É sob medida, então. É por empresa. Cada empresa tem suas características, tem sua história, tem, né? Justo, é isso mesmo. Então tem isso maquinário, tem prédio diferenciado, enfim. Isso é fundamental. Então não é um plano padrão que o cara tem que aderir àquele plano padrão. Não. Ele é avaliado e é feito, montado de acordo com as necessidades do cliente. Exatamente, mas dentro da necessidade. Tem que ser, senão você não tem a cobertura que a empresa precisa. Tá. Você entendeu? Desses erros que o pessoal costuma cometer com frequência, você lembra assim de um exemplo para mostrar para as pessoas? Olha, o exemplo sempre ajuda didaticamente aqui a entender. No empresarial, o que mais acaba acontecendo, tá, é cobertura baixa. Por quê? No seguro empresarial, tá, cobertura, o incêndio acima de 2 milhões, tá, ele entra no que a gente fala de rateio. Aí eu vou te falar o que é isso rapidamente. Pode explicar. Até 2 milhões é risco absoluto, ou seja, deu sinistro, qual que foi o prejuízo? 1,5 milhão, pagou. Acima de 2 milhões, o que acontece? Num sinistro, incêndio, tá? A gente está falando de incêndio. As outras coberturas é tudo a risco absoluto. O que deu de prejuízo até o limite contratado está coberto. Mas no incêndio, o que a seguradora faz no sinistro? Ela vai lá na empresa e avalia prédio e conteúdo. Qual que é a metragem do prédio, quanto que custa para você ter aquela empresa, aquele galpão, né? E quanto que tem de mercadoria lá. Então, se você faz um exemplo, um seguro de 5 milhões, teve um sinistro,
tá? E a seguradora vai lá e avalia que o teu valor em risco é 10 milhões, e aí você teve um prejuízo no incêndio, um exemplo, tá de 4 milhões, você fala assim, pô, tô tranquilo, né? Porque minha cobertura vai pagar, né? Vai pagar os 4. Vai pagar. Não vai. Não vai pagar. Porque esse seguro acima de 2 milhões é feito a risco relativo e não risco absoluto. O risco relativo, você vai entrar numa cláusula de rateio. Então é assim, você não segurou a tua empresa em 50% do que ela vale? Você vai receber 50% do negócio. Ai, cara. Entendeu? Isso daí é comum. Isso daí é comum e isso daí toda empresa eu falo. Porque senão dá problema. Nossa. E no valor do seguro final que o cara vai pagar, a diferença é muito grande? Se ele coloca Às vezes não. Todo seguro você tem que negociar. Não tem jeito. Todo seguro você tem que negociar. Não, tem coisas que são assim, ridículas mesmo. O valor que você deixa de pagar, às vezes, para ter um valor maior, é coisa miserável. É R$100, R$200. Depende de algumas coisas, é absurdamente barato. E as pessoas não fazem por acho que vai subir demais. Assim, nem sabe. Muitas vezes nem sabem. Porque também não lhe oferece. Não, às vezes falta orientação mesmo, né? Falta informação mesmo. Exatamente. Falta orientação e que o corretor passe para a pessoa que deveria passar aquilo que ele deve assegurar mais ou menos. Porque às vezes ele tem um seguro de copo lá, uma suposição, estou dando um sapo que não tem valor, não precisa ter grande valor, o cara tem um valor lá, é um absurdo. E às vezes num produto que ele precisa, uma máquina específica, por exemplo, no setor da panificação, tem uma central que faz refrigeração dentro do setor. É uma máquina específica. É uma máquina hoje que deve custar mais de 200, 250 mil reais, na minha opinião, dependendo do tamanho da máquina. E ele tem que ter um seguro específico, porque tem motores, tem óleos, tem fluido, tem um monte de coisas que são específicas daquela máquina. E pior, essa máquina está correlata com todos os produtos que você tem dentro da tua empresa, que são gelados ou congelados. Então, quer dizer, ela parou para tudo. Então, assim, são coisas que precisa saber direitinho. Tem alguns casos aí específicos. Por exemplo, se você tiver por exemplo, um montacarga na tua empresa, que precisa levar um tipo de elevador, precisa levar para subir para levar para baixo, para cima, para levar os produtos, ou seja lá o que for. Se você não tiver um seguro específico disso, provavelmente você vai ter problemas. Porque tem que ter, não é um seguro que foi feito para tudo e aquilo lá não consta. Se não constou, como é que o cara vai pagar? É específico. Então, por isso que tem que ter um corretor consciencioso e que mostre tudo isso. Mas é mais R$200. Pô, mas mais R$200, mas a tua empresa está de uma maneira muito mais bem assegurada do que estava. Antigamente tinha um seguro comum lá, agora não. E outros seguros de carro mesmo. A gente faz um seguro de carro, segura o nosso carro de lá de 50 mil, 100 mil, seja lá quanto for, e põe 30 mil lá do seguro terceiros. Aí o que acontece? Deu um pequeno acidente lá, você bater numa BMW, já foi 100, 150, você vai receber quanto? 30. Você só vai, o restante que for acima disso, você vai ter que pagar. Não é carro de luxo, não. Carro do dia a dia aí tá custando nessa faixa, 80, 100 mil reais. Por exemplo, eu fui fazer, dobrou o meu seguro, ele que fez ele dobrar, paguei R$200 a mais. Para dobrar o meu seguro, acho que em 100 mil, se não me engano. 200 a 300 reais, uma coisa assim. O problema, sabe onde que tá? É que assim, a pessoa fala, não vai acontecer. Entendeu? Não vai acontecer. Não precisa, porque isso aí não vai acontecer. Essa frase é clássica, e né? Não tem jeito, e acontece. Você entendeu? Acontece. Faz para não usar, mas precisa fazer, né, Ramiro? Precisa fazer. E às vezes você tem lá uma cobertura de incêndio de 2 milhões. Você dobra ela para 4, você vai pagar R$500 a mais, cara. Só que, pô, é 4 milhões, você entendeu? Não é 100 mil. Então, as coberturas empresariais, elas têm um valor expressivo de cobertura. E assim, as coberturas, umas são ligadas às outras. Você entendeu? Então, impacto de veículos. Eu vou te dar um exemplo. Você tem uma padaria numa esquina. Tem lá a fachada bonita e tal. Dependendo do lugar, você tem um risco de entrar um caminhão na tua fachada.
Você entendeu? Essa cobertura aí, você pegar e colocar ela de 500 mil reais, vamos te dar um exemplo, você paga 300 reais. Você entendeu? Então, assim, e é lógico, as coberturas vão se somando. Sim. Né? É Cada natural, cobertura né? tem um valor. Isso. É lógico que a cobertura que ela está mais propensa a acontecer, né, é danos elétricos. Né? Isso daí numa padaria. Aí você vai ver o valor que você paga para essa cobertura, realmente é um valor alto. Tá? Mas quando você tem um dano elétrico, você pode afetar a central de refrigeração. Que aí ela toca a padaria toda. Nossa. Dentro das câmaras frias, você tem o quê? Você tem todas as mercadoria e a matéria-prima que usa. Então você também tem uma cobertura. Você consegue cobrir isso também? Você também tem uma cobertura que chama mercadorias em ambientes frigorificados. Entendeu? Então é assim. Mas a padaria precisa ter essa cobertura? Precisa. Uma outra empresa que não tem câmara fria, ela não precisa ter essa cobertura. Você entendeu? É exatamente então por isso isso que a gente tem que fazer o negócio sob medida. O seguro é meio complexo, assim, mas assim, é complexo para nós que somos leigos, que eles têm a obrigação de conhecer. Então, assim, eu acho que é importante que você tenha alguém que tenha esse conhecimento e, principalmente, responsabilidade. Porque o cara vai lá fazer um seguro da maneira qualquer e está tudo bem. O cara não teve nada, não aconteceu nada. Mas a hora que acontece, o bicho pega, né? Porque aí o cara quer receber e ele não vai poder receber. Bem, então, você conhece o setor como ninguém. O pessoal entende isso que nós estamos falando aqui, ou ainda é difícil botar na cabeça de alguns a necessidade de fazer um seguro da forma como estamos explicando aqui? eu acho que tem já muita gente, principalmente os mais jovens, já entendem um pouquinho melhor isso aí, mas ainda tem muita gente que acha que só basta eu fazer o seguro lá que ele já está coberto com tudo. Tem muita resistência a isso? Muita. Só porque às vezes vai aumentar um pouquinho, que nem o Ramiro falou, isso acaba acontecendo. E outra coisa que eu acho que é importante, que o Ramiro pode falar um pouco, é sobre a questão da responsabilidade civil. Tá. Fala, explica para nós. Você tem a responsabilidade civil, é aquela cobertura tipo assim, você tem lá um colaborador que está limpando o piso está molhado. Você entendeu? Aí entra lá um cliente, ele escorrega lá e quebra a perna. Ele pode mover uma ação contra você. E essa cobertura de responsabilidade civil, na maioria das vezes, tem que estar transitado em julgado, ou seja, já tem que ter tido uma ação, mas a seguradora analisa antes. Às vezes ela nem... Entendeu? Ela nem espera transitar em julgado, ela verifica, vê o que aconteceu. Só no campo administrativo ela já resolve. Não, mas é isso que a gente tem que fazer. Ah, a gente sim. não precisa deixar chegar para ir No judiciário, né? Não tem necessidade disso. É por isso que você tem que mexer você tem que se mexer no sinistro. Tá, mas aí se você inclui a responsabilidade civil, num caso desse aí, a pessoa recebe tranquilo. assistência, recebe tranquilo. valor lá para dar Se ela conta precisar da fazer uma necessidade cirurgia, dela os pelo custos acidente. Os custos que ela tem, A seguradora, o seguro cobre. o seguro cobre, até o limite contratado. É lógico, se você Sempre contratar- quando é o limite Perfeito, contratado. perfeito. Se você tem uma cobertura de 50 mil, ela vai até 50 mil. Se Mas, você... cara, mas tem que pensar nessas coisas, porque pode realmente acontecer, né? Mas então, Até porque entra muita gente dentro da padaria. E o dono da padaria quer que entre mais gente ainda. Exatamente. Né? Quanto mais gente entrar para ele, melhor. eu vou te falar um caso que aconteceu e foi seguro de automóvel. Tá? Foi um acidente com uma moto e, graças a Deus, eu acho que, assim, apesar do ocorrido, a pessoa que se acidentou da moto, ela recebeu o valor total da cobertura e não teve nem ação judicial nem nada. Fomos lá, conversamos, você tem isso de cobertura, e a seguradora analisou e ela achou por bem pegar e indenizar a cobertura. Quanto foi total. que a cobertura? 100 mil reais. Entendeu? Se a cobertura talvez fosse um pouquinho maior, talvez a seguradora até tinha pago um pouquinho mais. Entendeu? E aí eu vou te falar um detalhe. Todo mundo fala que bateu na traseira tá errado, né? Depende. Nem sempre. Nem sempre. 99% das vezes sim. Mas nesse caso aí, foi um cliente meu que ele estava na ancheta, com uma certa velocidade, e ele teve um apagão. Entendeu? Não estava alcoolizado, não estava nada, porque foi tudo feito, né? Ele passou mal? Ele passou mal, teve um mal súbito. Mal súbito. Tá. E aí ele avançou a faixa e vinha a moto. A moto bateu na traseira dele. Entendeu? E aí,
o sinistro, a coisa mais importante, é lógico, você tem que vender o seguro com todas as coberturas. Isso. Independente do, né? E explicar as coberturas. Mas na regulação do sinistro, o profissional que é corretor de seguros, ele tem que acompanhar passo a passo. Senão não anda. Entendeu? Senão, não é que não anda, é que assim, você acompanhando passo a passo, a indenização é muito mais rápida. Entendeu? Hoje a gente tem um problema de mão de obra em todos os setores, né? Mas, enfim, tá aí, não tem o que fazer, a gente vai tentando. Mas você acompanhando o caso passo a passo, você resolve rapidinho. Você entendeu? E sai todo mundo... E com valor bom. E com valor bom. Então, e assim, o entendimento do cidadão comum, como eu, é que o corretor tem que cuidar mesmo disso, né? Eu, quando contrato um seguro, eu não quero ter trabalho. Né? Mas isso eu já estou pagando. Né? É exatamente. Não é esse o raciocínio? O raciocínio é esse mesmo. Não que eu precise ficar botando a faca no pescoço do corretor, nada disso. Mas se você tem um trabalho de parceria em que a pessoa te dá e a empresa, por consequência, respaldo, eu acho que é o melhor dos mundos, né? E acho que esse, pelo menos na minha cabeça, deveria ser o normal, né? Exato. Mas você está perfeito, Anderson. É o seguinte, se não fosse para isso, a gente precisava de corretor. Então... Você não precisava de corretor. O corretor é exatamente a diferenciação entre o trabalho que deve ser feito. Ah, mas não vou encher o saco do Ramiro. Não, tem que encher mesmo, tem que ir para cima. Porque assim você podia fazer direto da própria corretora, na internet, por seja lá como, em qualquer lugar. Não, o corretor é a pessoa especializada, específica para fazer aquilo lá. Então, por exemplo, agora, se o cara é um corretor e não tem esse conhecimento e não quer ter esse trabalho, procura outra profissão. Se não quer ter problemas, que com certeza, se ele tiver uma corretora, ela vai ter problemas, e não vão ser poucos, vai ter muitos, e ele vai ter que ter sempre a consciência... Mas são inerentes ao trabalho, que é da responsabilidade dele ajudar nesses problemas aí. E agora, o cara, não, eu não mexo com isso. Fala, então vai procurar outra coisa. Então, aí o panificador que quer fechar um seguro. Procura a Policial Seguros. Mas vai direto na policial ou vai no Cipan? Pode ir no Cipan, na policial, pode ir pela internet, pelo telefone. Ou senão a policial vai até o melhor, né? A gente vai até o panificador, porque aí você já conhece e verifica as necessidades que ele precisa. Você entendeu? Entendi. Então tem e-mails, temos o telefone da própria seguradora, então, que você pode ligar lá, inclusive até para saber sobre algum problema. Não que ele vá resolver, né? Mas ele pode ser, pelo menos, ajudar a dizer assim, olha, você vai ter isso, vai ter esse direito ou não vai ter esse direito, porque você não fez esse seguro de uma maneira correta. Mas ele tem ainda, até dá, às vezes, alguma ajuda no que respeita a pessoas que o corretor abandonou o cara e ele acaba ajudando em algumas coisas para poder melhorar o negócio. Quando fecha a parceria, fecha por um período de um ano, é isso, geralmente? Ou não? Como é que funciona? No Cipan, um panificador queira fechar um seguro com a policial. Ele vai ter, durante a vigência do seguro, ele tem toda a cobertura. Toda a cobertura, e além do mais tem a garantia que se a Policial Seguros, através do seu representante legal, que é o Ramiro, não for ou outra pessoa, não ajudar e fizer alguma besteira, nós vamos cobrar ele, não tenha dúvida não. É meu irmão, é meu amigo, mas eu vou cobrar ele, porque é muito importante isso. Tá, fala, Ramiro. Não tem, assim, a gente não tem vigência. A vigência é o seguinte, enquanto você prestar para o setor um bom trabalho, você continua. Se você não prestar, você está fora. Essa é a filosofia do Toninho. A regra é isso, Toninho. E não é só com a policial, eu acho que é com todos os parceiros que tem. Porque a parceria é aquele tal negócio, tem que ser boa para os dois lados. Tem. Entendeu? Então, se você se propõe a prestar um trabalho, você tem que cumprir com isso. E eu acho que aí, né, Toninho? Eu acho que a gente sempre está falando lá com outros parceiros do Cipan. Sim. E eu acho que o negócio é esse. Enquanto fizer... E é assim, ó, eu tenho de berço isso daí, né? Eu mexo com o patrimônio dos outros. E patrimônio, para você conquistar, é difícil, né? Muito bem fechado o assunto. Então não tem jeito. E além do patrimônio... Vidas. Ser humano. Sem dúvida nenhuma. Estamos falando aqui predominantemente de seguro de vida. Sim, hoje, sem dúvida nenhuma. E além do mais, filho, só para vocês entenderem, esse seguro de vida que foi, que hoje é da Porto Seguro lá, foi
praticamente idealizado e trabalhado e esmiuçado junto à seguradora, a Porto Seguro, pelo Ramiro. Ele teve a representatividade nossa, teve uma carta dizendo para que ele era o corretor que iria estar trabalhando esse tema lá, e ele fez um trabalho fantástico. Trouxe com os valores muito maiores que a gente fez no ano passado e com um preço menor ainda do que a gente está pagando. Então, assim, eu acho que é um trabalho maravilhoso, e além de ser numa seguradora de alto nível. Então, só isso já basta. Porque hoje, o corretor que é responsável perante a seguradora Porto Seguro é a Policial Seguros através do Ramiro. Ah, legal. Então, para o planificador vale muito a pena, certeza, né? Com certeza. E aí, no caso do seguro de vida, reforçando, estamos fazendo para o funcionário, mas tem a família que é beneficiada. Total. Tá. Total. E isso está na convenção coletiva? Está na convenção. É um padrão de seguro do setor. Todas essas cláusulas estão dentro da nossa convenção coletiva. Ah, tá bom. Por isso que as pessoas fazem seguro corporativo, faz seguro agrupado, faz seguro, mas não faz. Nenhum desses que eles fazem tem a responsabilidade que está dentro da nossa convenção. Tá. Só para dizer, seguro de vida é aquele que está dentro da nossa convenção coletiva. Então, eu conheço, para mim agora eu só conheço uma, é o Porto Seguro. Olha, isso é um diferencial, hein? Isso para quem trabalha no setor é um baita diferencial. Com certeza. Com certeza. E Ramiro, para quem tiver mais dúvidas, quiser mais informações, como é que faz contato contigo? Bom, nós temos o seguro de vida, nós temos um e-mail específico. Opa! Né? Um e-mail específico para atender o setor da planificação, que é vidapadarias@policialseguros.com.br. vidapadarias@policialseguros.com.br. Perfeito. Tá? Então esse daí é o canal, onde a gente faz toda a movimentação, que parece que não, essa movimentação que a gente faz no seguro de vida, contratou o funcionário, nós fazemos a inclusão, o funcionário foi dispensado, nós fazemos a exclusão, toda essa movimentação, parece que não, você acaba tirando um pouco do trabalho da planificação da empresa, entendeu? Ele não precisa ter uma pessoa específica para fazer isso. Sim. Tá? Um diferencial também, não precisa esperar até tal dia para você incluir ou excluir. Contratou, inclui. De preferência um dia antes. Contratou, inclui, porque às vezes no trajeto sofre um acidente. Entendi. Entendeu? Então, houve E no trajeto está coberto? Tá. Sim. No trajeto? Acidentes, Importante dizer trabalho. isso, né? O cara sai de casa no trajeto para o trabalho, se nesse período acontecer alguma coisa, ele está tá indo para o coberto. trabalho. Então, quer dizer que ele não está trabalhando, mas ele está em condições de trabalho, vamos dizer assim. Deixa eu falar só uma coisinha que é importante. Não é só no trajeto de trabalho. O seguro de vida, a pessoa morreu, ela pode ter... Veio a falecer, pode ter falecer em casa. Bem lembrado. Você Não, entendeu? não precisa necessariamente ser no ambiente de trabalho. Perfeito. Isso, nós tivemos um caso recente que foi um falecimento através de afogamento. Entendeu? De um colaborador do setor aí. Entendeu? E uma coisa importante, no seguro de vida, na cobertura do colaborador, quando é acidental, tá? A cobertura em dobro. 20 mil, depois passa a ser 40. Passa a ser Automaticamente? Automaticamente. Então, só para você ter uma ideia, numa cobertura de morte de um colaborador acidental, ele recebe 20, mais 20, mais 4 mil reais de funeral e mais 400 de cesta básica. Você não tem noção, eu tive recentemente conversando com a mãe desse rapaz que veio a falecer, você não tem noção de quanto isso ajudou a mulher. Você entendeu? Então, isso daí é importante. Independente do que... O que é importante é o seguinte, você contratou o funcionário, inclui ele, até o Toninho falou, às vezes até um dia antes. Por quê? Porque ele vai começar a trabalhar amanhã, você entendeu? E às vezes no trajeto amanhã, ele pode sofrer um acidente. Por isso que eu falei um dia antes, por causa disso. Você entendeu? Sim. E aí você tira todo o peso do proprietário da padaria. Muito bem. Entendeu?
Bem, Toninho, acho que de seguro a gente já falou bem, né? Bem. Acho que se faltou alguma coisa... Eu só quero colocar aqui que se tiver alguma dificuldade de entrar no e-mail que foi colocado aqui, entrar pelo telefone do sindicato, 4994-8177. Aí a gente encaminha lá para a Policial Seguros a reivindicação que for necessária. Bem, Papo de Padaria, hoje aqui no estúdio, mas a qualquer momento também, em qualquer, nas melhores padarias do ramo. Em né? qualquer padaria do Grande ABC. Poderemos estar presentes, aí essa agenda a gente vai montando, porque o programa ganhou musculatura também, foi a novidade para 2025, né? Então a gente tem o programa no estúdio, mas também tem o programa itinerante, né? A gente faz isso nas padarias. Aliás, estou aguardando a próxima parada, viu? Não, vamos lá. Eu estou dizendo porque nós estamos começando o mês de maio, esse é o primeiro programa de maio, né? Hoje é dia 7. Se for contar o próximo programa do estúdio, daqui 15 dias, 7, 14 e 21. Então, na semana do 21, pode arrumar alguma coisa para esse rapaz fazer. Eu vou ter que fazer talvez no final do mês, viu? Porque eu estou viajando agora. Tem problema. E a gente pula para a última semana, acho que talvez do mês, que aí eu já estou de volta, aí a gente já vai fazendo uma padaria. A única coisa é que tem que ter bolinho de carne. Só, e o pingado. Aí você já ajusta. E seguro, viu? E seguro. E um bolinho de bacalhau também, né? Português não pode deixar de ter o bolinho de bacalhau. É isso mesmo. Seu Toninho, e ao longo do mês de maio tem alguma agenda importante nesse plano? Temos aproveita para falar. Temos a Padaria 360, né? Que vai ser realizada lá no Senai Mauá e já está com alguns materiais aí na rua e a gente vai estar fazendo materiais específicos pela Prefeitura de Mauá. A Prefeitura de Mauá também está fazendo a vinculação desse evento. Nós temos o Senai, Sebrae, Cipan e Prefeitura de Mauá, que está todo mundo apoiando, e empresas também. Mas o mais importante agora são essas empresas que estão apoiando, e ele vai ser realizado lá no Senai Mauá, que a localização é lá bem no centro, ali numa travessa logo do começo da Avenida Barão do Mauá. Então, eu acho que vai ser muito legal, vai ter grandes atrações lá, palestrantes, vai ter aula show, enfim. A gente vai dar na próxima a gente vai dar um spoiler do que vai acontecer. Qual que é o dia, você lembra? 21. Então daqui exatamente 2 semanas. Daqui a 2 semanas. Dia 21, lá no Senai, dentro do Senai Mauá, vai ser um momento muito interessante, muito importante. Todo o setor de panificação está sendo convidado, todo o setor de restaurantes, hotéis, certo? Também estão sendo convidados, e os próprios mercados, que tem uma parte dentro também da área da alimentação. Então, nós estamos convocando toda a área da alimentação para participar desse momento, que vai ter exposição de empresas, vai ter brindes, vai ter sorteios lá, vai ter um belo palestrante lá também, e vai se discutir, em termos de uma mesa, né, discussão, alguns problemas do setor, como mão de obra, matérias-primas, enfim, toda essa questão de Padaria 360. Então vai ser bastante legal. E só para encerrar, domingo é Dia das Mães. Dia das Mães e as padarias também tem uma relação diferente, não tem? Acho que é o segundo melhor dia das padarias, é o Dia das Mães. Eu acho que você, se quer comprar alguma coisa... Olha para a câmera, fala para aquela. Comprar alguma coisa para sua mãe, não deixe de passar na padaria e fazer uma encomenda bem legal lá para sua mamãe. E eu vou aproveitar e também vou falar aqui para vocês que estarei indo para a Alemanha, representando o Brasil, não é São Paulo, não, é o Brasil mesmo, num campeonato mundial de confeitaria que vai ser realizado em Düsseldorf, na Alemanha. Eu vou ser o jurado lá desse campeonato. Eu tô achando que o cara vai passear, ele vai trabalhar. Trabalhar. Legal. E vai ser um momento importante para mim. Me deram essa incumbência, mas eu acho que foi um brinde para mim, porque é um momento muito bonito dentro da IBA, né, que é uma feira mundial enorme, e a gente vai estar lá representando o Brasil como jurados de um campeonato mundial profissional. Que honra, hein? Olha, tem um desafio aqui, viu? Quero só ver, a gente tem correspondente no mundo inteiro. Agora mesmo, eu vou mandar para você. Na abertura, Tiago Oliveira fez um vídeo direto de Roma falando lá do conclave, do Papa, sucessor do Papa Francisco. Quero ver o Toninho mandar um vídeo lá direto da Alemanha falando, estamos aqui no júri, dentro, confeitaria. Vou mandar para você. Topa? Topa. Quero ver então, ó. Olha lá, e tá segurado isso daqui, viu? Tá segurado. Você viaja quando?
volto dia 25. Não, você Viajo Viaja amanhã. Amanhã. Ah, já viaja amanhã. Já amanhã. E Que volta beleza. no 25. 25. Legal. Aí vou dar uma passadinha na terrinha lá. Aê. Não pode Faz ficar todo assim. sentido, faz Tem que todo fazer sentido. Aproveitar. fazer uma né? escala, né? Fazer uma escala. Soninho, obrigado mais uma vez pela confiança, pelo trabalho, pela parceria. Ótima viagem para você. Verdade. E estamos ansiosos já para as novidades que você vai contar durante a viagem. Quando você voltar, Sim. vem aqui no estúdio para contar detalhes Por também. isso que eu falei para fazer no final, para a gente já trazer essas novidades. Aí o Eu vou bolinho de mandar carne na padaria e confeitaria aqui no estúdio. Pronto. Então. Boa. Abração, obrigado, viu? Eu é que agradeço a todos os panificadores da nossa região. Um grande abraço. Espero que o Dia das Mães seja maravilhoso para vocês. E a todas as mães do nosso setor aqui do Brasil, de São Paulo, do ABC e do mundo. Um Dia das Mães maravilhoso para todas vocês. Saúde! Ramiro, obrigado. Foi um prazer mais uma vez, viu, meu caro? Eu que agradeço. Parabenizar vocês pela agência, que vocês estão aí no ABC despontando com matérias assim excelentes, né? Agradeço o espaço e nós vamos tocar junto. A gente vai falar muito sobre seguro ainda. Você pode ter certeza. Olha só. Vamos, Você se Deus entendeu? quiser. Tá Se Deus bom? quiser. Boa, legal. Feliz Dia Obrigado. das Mães, para todas as mães aí. Muita saúde e muita paz. Boa. Tchau, Leandro. Tchau, Matheus. Valeu, Tchau, gente. Bia. Tchau, equipe. Obrigado, turminha. Até semana que vem, se Deus quiser.